Para a realização do exame físico do tórax, é necessário um ambiente bem iluminado e que o paciente esteja com o tórax exposto e confortavelmente sentado ao leito. Didaticamente, a inspeção é dividida em inspeção estática, quando se avalia o arcabouço torácico como um todo, e a inspeção dinâmica, quando se examina o tórax enquanto o paciente realiza movimentos respiratórios. Na inspeção estática do tórax, iniciamos pela avaliação da conformação geral do tórax, que em algumas situações pode se apresentar alterado, como um aumento do diâmetro anteroposterior, que caracteriza o tórax em tonel ou tórax enfisematoso, uma retração do externo, caracterizando o tórax infundibuliforme, ou um abaulamento do externo, caracterizando o tórax cariniforme, ou mesmo ainda um tórax cifótico, escoliótico ou cifroescoliótico. Devemos procurar também avaliar a simetria de ambos os hemitórax, procurando deformidades, abaulamentos ou retrações localizadas, cicatrizes e circulação colateral visível. Na inspeção dinâmica, devemos iniciar observando o tipo respiratório, quando se observa a movimentação de tórax e abdômen enquanto o paciente realiza respirações profundas, avaliando se a respiração tem um tipo torácico, abdominal ou tóraco-abdominal. Importante também avaliar a sincronia tóraco-abdominal, ou seja, enquanto o tórax se expande, o abdômen se expande simultaneamente. Quando ocorre um desincronismo tóraco-abdominal, o que chamamos de respiração paradoxal, ou seja, o tórax se expande enquanto o abdômen se retrai, e isso sugere fadiga diafragmática. O ritmo respiratório normal consiste em uma sucessão rítmica e contínua de movimentos de expansão, ou seja, inspiração, e retração, ou seja, expiração, sem qualquer alterações de amplitude, periodicidade ou presença de pausas. Devemos nos atentar também para a presença de tiragem ou uso de musculatura acessória, o que significa um esforço respiratório maior. A tiragem consiste em retrações exageradas dos espaços intercostais da fossa supraclavicular ou supraesternal. E a musculatura acessória é usada geralmente o trapézio, esternocleidomastoide ou escalenos. Na avaliação da expansibilidade torácica, observa-se ambos os hemitórax enquanto o paciente realiza respirações profundas, avaliando a amplitude da expansão e a simetria. Por favor, respire profundamente. Aqui observamos uma expansão com amplitude normal e simétrica. Na palpação, para se avaliar a expansibilidade de ápices pulmonares, devemos nos posicionar por detrás do paciente, espalmar as mãos na base do pescoço do paciente com os polegares no dorso e colocar as pontas dos dedos na região infraclavicular. E pede-se ao paciente que respire profundamente com os lábios semicerrados. Por favor, respire. Para se avaliar a expansibilidade de bases pulmonares, devemos espalmar as mãos nas projeções de bases pulmonares, confluindo os polegares na linha vertebral. E pede-se novamente ao paciente que respire amplamente com os lábios semicerrados. Por favor. E aí observa-se o afastamento simétrico dos polegares na linha vertebral. Continuando a palpação, iniciamos agora a pesquisa pelo frêmito tóraco-vocal. O frêmito tóraco-vocal consiste na vibração percebida à palpação da parede do tórax, enquanto o paciente pronuncia palavras ricas em consoantes, como a expressão 33. Devemos espalmar a mão no tórax do paciente, fazendo uma leve pressão com a base dos dedos, enquanto o paciente diz a expressão 33, por favor. 33. Compara simetricamente. 33. Desce do mesmo lado. 33. Novamente compara simetricamente. 33. E assim continua.
33, 33, 33, 33. E anteriormente, a pesquisa do frente se dá utilizando-se a mesma técnica na parede anterior do tórax. 33, Compara simetricamente. 33, 33, 33. Na pesquisa da sensibilidade da parede torácica, o examinador deve palpar toda a sua extensão, utilizando as polpas digitais dos dedos indicador e médio, imprimindo uma leve pressão em busca de pontos dolorosos. Deve-se pesquisar as articulações coxocondrais, muitas vezes sede de afecções inflamatórias. Da mesma forma, procede-se na parede dorsal do paciente. A percussão deve ser iniciada pelo dorso do paciente, o examinador se posicionando atrás e à esquerda deste. Na técnica correta, o examinador apoia a mão esquerda no sentido horizontal sobre a parede dorsal do paciente, imprimindo uma leve pressão com o terceiro dedo esquerdo no espaço intercostal. Golpeia-se com a mão direita, utilizando a ponta do dedo médio e não a polpa digital, fazendo um movimento de extensão e flexão da articulação do punho, nunca da articulação do cotovelo ou ombro. Compara simetricamente, desce do mesmo lado, novamente compara, lembrando sempre de retirar rapidamente o dedo para não abafar o som, e assim por diante. Os pontos aqui assinalados, lembrando de percutir parede posterior, laterais e anterior. Continuando a percussão na parede anterior, agora adiante do paciente e à direita deste, continua utilizando a mesma técnica. Compara simetricamente, desce do mesmo lado, e assim por diante. Normalmente, as diferentes regiões percutidas apresentam as seguintes tonalidades de som: som claro atimpânico ou claro pulmonar, detectável na área de projeção dos pulmões em condições normais; o som timpânico, detectável no espaço de Traube, também em condições normais, correspondendo à projeção normal da bolha gástrica; o som maciço, detectável na região inframamária direita, correspondendo a uma C6 hepática; e o som submaciço, detectável na região inframamária esquerda, pela projeção da transição pulmão-coração. A ausculta pulmonar deve ser realizada num ambiente sem ruídos, o paciente confortavelmente sentado ao leito e com o tórax exposto. A ausculta pulmonar deve ser ordenada e completa. E para isto, utiliza-se o diafragma do estetoscópio. As olivas devem estar voltadas para diante, para um menor encaixe do meato auscultatório. Pede-se ao paciente que respire profundamente, com os lábios entreabertos, enquanto se realiza a ausculta, que deve ser iniciada pelas projeções de ápices pulmonares nas fossas supraclaviculares, em sentido descendente. Por favor. Muda-se o estetoscópio de lugar entre as respirações profundas. Desce do mesmo lado. Compara simetricamente. E assim por diante, auscultando os pontos aqui assinalados, na parede anterior, laterais e na parede dorsal do tórax, naqueles pontos marcados na percussão. Quando se realiza a ausculta do tórax, é importante compararmos um som obtido com aquele obtido do lado oposto, avaliando o murmúrio vesicular, se presente em suas características e a presença de ruídos adventícios.
O ruído pulmonar normal recebe a denominação de murmúrio vesicular e consiste num ruído suave, de baixa tonalidade, contínuo durante a inspiração e curto na expiração, portanto, um som predominantemente inspiratório. Alguns fatores ocasionam redução ou mesmo abolição do murmúrio vesicular, como obstrução ou estenose do brônquio que leva ar ao lobo do pulmão em estudo, doença parenquimatosa do pulmão, como consolidação, congestão, atelectasia, fibrose, o enfisema pulmonar, a presença de líquido ou ar na cavidade pleural ou mesmo espessamento pleural, limitação da expansibilidade da caixa torácica e aumento exagerado da espessura da parede do tórax, como ocorre na obesidade e hipertrofia muscular, por exemplo. Quando ocorre consolidação, os alvéolos deixam de exercer a função de atenuar o ruído brônquico subjacente. Este ruído passa então a ser auscultado como um ruído soproso, daí a denominação de sopro tubário, ou como é denominado atualmente, respiração brônquica anormal. Os estertores são sons descontínuos e não musicais, sendo os sons crepitantes exclusivamente inspiratórios, geralmente no final da expiração, e são gerados sobretudo pela abertura abrupta dos alvéolos na inspiração. São comparados ao som percebido quando se abre um fecho do tipo velcro e também ao som obtido quando se fricciona perto do ouvido um feixe de cabelos. Sua localização é influenciada pela força da gravidade e não se modifica com a tosse. Os estertores bolhosos são audíveis no início da inspiração e durante toda a expiração. São menos agudos e de maior duração que os crepitantes. Podem sofrer alteração com a tosse e costumam ser auscultados em todas as regiões do tórax. São causados pela presença de secreção fluida nas vias aéreas. Roncos e sibilos são sons contínuos e musicais. Os roncos são ruídos longos e graves, gerados pelo turbilhão aéreo que se forma com a movimentação de muco e líquido na luz das vias aéreas, principalmente em brônquios de grande calibre. São geralmente expiratórios, mas também podem ser inspiratórios. Os sibilos também são sons de longa duração e são mais agudos que os roncos. Em geral, são múltiplos e disseminados por todo o tórax, uma vez que geralmente são provocados por enfermidades que comprometem difusamente a árvore brônquica. Estes sons indicam obstrução de fluxo aéreo. O atrito pleural é um ruído originado nos folhetos pleurais. Trata-se de um som mais grave e mais longo que os estertores. O atrito pleural também pode ser percebido pela palpação, o que se denomina frêmito pleural. Os melhores locais para observar o atrito pleural são as regiões axilares inferiores, onde os pulmões realizam uma movimentação mais ampla. O aumento da pressão do receptor do estetoscópio sobre a parede torácica pode torná-lo mais intenso. A principal causa desse ruído é a pleurite e o espessamento pleural. Quando se encontra sopro tubário, deve-se realizar a ausculta da ressonância vocal. Ausculta-se o local onde se ouviu o sopro, enquanto o paciente repete a expressão 33. O aumento da ressonância vocal
é observado quando o ruído da voz parece mais intenso naquela área onde se ausculta o sopro tubário. A este som denomina-se broncofonia. A pectorilóquia é uma variante da broncofonia, e dela pouco difere, pois além de se auscultar a voz mais intensa, percebe-se com mais nitidez as sílabas das palavras. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say?